disse o ministro Gilmar Mendes, Sim. o Celso de Mello também, ministro, ex-presidente do Supremo, aposentado, né? Ele escreveu um artigo exclusivo para a gente no ICL, Opa, Rodrigo, falando sobre isso. Então, no nosso site você pode ler completo o artigo, ele está tocando nesse ponto, mas eu trago um trechinho aqui. Ele diz o seguinte, o ministro, né? O ministro aposentado, então sempre o ministro Celso de Mello diz o seguinte: busca-se agora anistiar as lideranças golpistas, civis e militares e todos aqueles que direta ou indiretamente concorreram para a prática criminosa da tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Entendo que tal pretensão encontra obstáculo na própria ordem constitucional. Mais uma vez, olha aí, batendo na tecla da inconstitucionalidade. Conceder anistia a quem perverte a democracia e subverte o Estado de Direito traduz ato que afronta e dessacraliza, uma vez mais, a soberana autoridade da Constituição da República. Acho que é o momento perfeito para a gente conversar com o Cacai a respeito dessa inconstitucionalidade que tem sido levantada. O debate hoje é sobre isso e o ministro Celso de Mello com essa fala tão importante. Boa noite, Cacai. Olá, Gabi. Olá, Rodrigo, Chico, meu querido amigo. Prazer de novo estar aqui com vocês. Boa noite, querido. Olha, essa questão é, para mim, a mais grave que nós estamos enfrentando agora, porque eu até escrevi um artigo que deve sair quinta-feira. Eu falei hoje com o ministro Celso de Mello sobre o artigo dele, que é extremamente importante, e traz uma reflexão para mim que é fundamental. O que é o mais importante? Se passar esse PL da anistia, eu acho que não passa. Nós temos que lembrar que existem mais de 2.000 PLs com pedido de urgência que não andam. Penso que o Hugo, que é um deputado novo, mas com bastante experiência, ele sabe que se ele pautar essa matéria, o mandato dele vai ficar restrito a isso. Do meu ponto de vista, seria uma pá de cal em alguém que está assumindo, muito novo ainda, a presidência da Câmara. Então, eu não acredito que esse processo vingue na Câmara. Mas, se vingar, nós teremos aí um fato gravíssimo, que é o fato de que o poder, o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, vai estar colocando o Supremo Tribunal numa encruzilhada, porque esse PL ele é claramente inconstitucional. O ministro Celso de Mello explica isso muito bem nesse artigo dele. Não existe hipótese. O Congresso Nacional pode muito, mas não pode tudo, porque nenhum poder pode tudo numa democracia. Eu falei isso da tribuna do Supremo quando julgou a descer da presunção de inocência, que o Supremo Tribunal podia muito, mas não podia tudo, porque nenhum poder pode tudo. Então, neste momento, qual o dilema que nós estamos? Nós temos o Congresso Nacional claramente cooptado por razões as mais diversas, de orçamento secreto, que nós conhecemos bem, um grupo que tem o direito de querer anistia, mas que está sendo apoiado por boa parte de deputados que pertencem à base do governo que eles querem implodir. É algo teratológico, é algo inacreditável. Eu sei que Lula teve que fazer uma união muito grande para poder ganhar naquela eleição fatídica que seria a barbárie ou a civilização. Porém, partidos que apoiam o governo, que têm cargos, que têm ministro, apoiar o PL da anistia, que nós sabemos que vai desestruturar o resto do governo Lula, é algo incompreensível na democracia. Mas o mais grave, repito, é que se passar, não acredito que passe, estou muito tranquilo em relação a isso, se passar o projeto da anistia pelo Congresso, inapelavelmente esse assunto será levado ao Supremo Tribunal Federal, que, cumprindo a Constituição, terá que declarar inconstitucional o projeto. Olha que enrosco que nós estaremos frente a uma situação que, mais uma vez, o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, vai ficar como sendo vilão para a parte da população. É isso que eles querem. Isso faz parte de um projeto que eu já digo e escrevo e falo e debato há muito tempo, de desestruturar, de desmoralizar o Poder Judiciário. Podem ter certeza. Se passar esse projeto, repito, eu entendo que não passará. Talvez não venha a ser nem votado nos próximos tempos, porque não é assim, aprovou a anistia, aprovou a urgência e vai ser colocado em pauta. Não é assim. Esse projeto colocado em pauta agora é um tiro na administração do presidente Hugo Mota, que acabou de tomar posse. Um tiro. Um presidente novo que vai ter uma pauta única durante um bom tempo. Não terá como ter outra pauta. Eu sou experiente
em acompanhar política. É o que eu digo sempre, já advoguei para 90 governadores, para vários ministros, senadores, deputados. A regra é que esse projeto não seja colocado em julgamento. Se for votado, repito, não passará no meu ponto de vista, mas se passar, nós estamos criando um impasse gravíssimo no país, que é, mais uma vez, a exposição do Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo não terá outra saída. É só ler o artigo do ex-presidente do Supremo, ministro Sérgio de Mello. É muito claro. O Congresso Nacional não pode, não tem o direito constitucional de votar esse projeto. Não é assim que se imagina. Não, o Congresso pode absolutamente tudo. Não pode. Se votar, se tiver maioria, depois nós temos que lembrar que tem que ir ao Senado. O sistema é bicameral. Você acha que o Senado Federal vai aprovar essa aventura que fatalmente estará encantoando o Supremo Tribunal Federal? A estratégia dos fascistas, a estratégia dos bolsonaristas, é exatamente desmoralizar o Supremo Tribunal Federal. Se chegasse no Supremo, teria que passar na Câmara, teria que passar no Senado. Se chegasse no Supremo Tribunal, fatalmente teria que haver a declaração de inconstitucionalidade. E aí nós estaríamos vivendo um impasse desnecessário para o país. É por isso que talvez, né, Cacá e Chico, Gabi, todas e todos que nos acompanham, o Bolsonaro ou o bolsonarismo pautando esse tema está querendo talvez conseguir um acordo em situação melhor, né? Sabem que é um impasse, né? O Hugo Mota já andou falando que pode tentar costurar um acordo que não seja nem a anistia pretendida pelo bolsonarismo, nem as condenações que hoje vigoram e que jogam a pena final do Bolsonaro para 30 anos, talvez mais do que isso, né? Então, será que eles não estão... Fala, Cacá, fala. Deixa eu só dizer uma coisa. Nós temos que estar no mesmo, se me permitem, carinhosamente, no mesmo tom no seguinte ponto. O Congresso Nacional não pode discutir pena. Não existe essa hipótese. Não, isso é de quem desconhece. Ninguém tem a obrigação de conhecer o processo penal. Mas poderia aprovar um projeto e mudar as penas dos crimes aos quais foram condenados. Né? Cada réu foi condenado a 4 ou 5 crimes. Se o Congresso muda as penas, você pode ensejar uma revisão das penas de quem já foi condenado. Mas é um processo realmente complexo. A revisão... Eu conversei agora, quinta-feira passada, eu conversei inclusive com a Gleisi e com o Lindenberg sobre essa questão. Uhum. O normal, a normalidade democrática, o Brasil precisa parar de ficar terçando armas em absolutamente tudo. A normalidade democrática seria uma revisão criminal no Supremo. Você tem toda a razão, Rodrigo, que se o Congresso Nacional vier extinguindo determinado crime, vier colocando 2 crimes em um só, se tiver força para isso, se tiver a diminuição de penas, as pessoas poderão ser beneficiadas, porque você não pode piorar a situação do réu, Sim. Mas você pode melhorar a situação do réu. O que é muito ruim e que está dando um curto-circuito muito grande, eu tenho falado muito, que eu tenho recebido telefonema de senadores, de deputados, é falar que vai haver discussão das penas pelo Congresso Nacional. Isso não pode haver. Não cabe a eles. Olha ver que nós tivemos agora pessoas importantes do governo falando isso, mas depois parece que está sendo esclarecido. Então, é muito importante que a gente tenha a certeza de que o Congresso pode muito. O Congresso pode votar um projeto, por exemplo, pegando a discussão sobre as penas, pode votar um projeto sobre a questão específica de 2 crimes que poderiam, em tese, como o ministro Barroso votou, pegar apenas a pena mais alta. Só que, na verdade, o correto é que se tentasse uma revisão criminal no Supremo Tribunal Federal. É difícil revisão criminal, porque o Supremo teria que julgar, primeiro seria no plenário, teria que julgar processos que o próprio Supremo julgou, mas existem argumentos jurídicos. O que nós não podemos é fazer o que estamos fazendo, debatendo este assunto. Nós, que eu digo, o Congresso Nacional Brasileiro, nós temos a obrigação de debater, vocês são jornalistas, eu sou advogado, sou chamado a fazer análise, mas o Congresso Nacional Brasileiro tem que respeitar a Constituição, tem que respeitar os limites entre os poderes, sob pena de nós vivemos, por exemplo, essa situação que nós estávamos comentando há pouco, em que nós poderemos ter um Congresso, que não acontecerá, no meu ponto de vista, aprovando uma anistia, que sabem que o Supremo vai ter que julgar a inconstitucionalidade dessa anistia. Isso é um risco muito grande para a estabilidade. O Brasil precisa ter uma normalidade democrática de volta. No meu ponto de vista, essa normalidade passa por quê? Termina os processos, julga quem tem que julgar. O Chico estava dizendo agora, há pouco, com razão, que essas sucessivas
cirurgias do Bolsonaro, que sabe que será condenado a 30 anos, a 32 anos, pode mudar o que quiser. Isso, no meu ponto de vista, será uma condenação inexorável. Pode levar a uma prisão domiciliar? É a regra do jogo. Mas vamos lembrar que o Jefferson, o senador Jefferson, tem uma doença muito mais grave que a do Bolsonaro e está preso por determinação do Supremo. Até a semana passada, num outro processo dele, o Tribunal Regional concedeu a ele prisão domiciliar. O Supremo não. Então, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. O que nós temos que acompanhar é seguir o devido processo legal. A ampla defesa é óbvio, mas fazer com que esse processo chegue ao fim. Isso é o mais importante para a gente voltar à estabilidade democrática. Ficar discutindo agora PL de anistia, sabendo que se passar, nós estaremos colocando novamente a faca no Supremo Tribunal Federal, isso é falta, no meu ponto de vista, de visão democrática por boa parte do Congresso Nacional. Cacai, você comentou rapidamente sobre o artigo para o ICL, né? Já está online, inclusive, tá? No nosso portal iclnoticias.com.br. Anistia, um golpe dentro do golpe. Eu queria que você explicasse um pouquinho esse conceito, né, que ele está trazendo aí, de ser um golpe dentro de um outro golpe. Eu acho exatamente isso. Eu acho que essa tentativa de fazer uma anistia, inclusive incluindo pessoas que sequer foram condenadas, porque a história, Gabi, isso é para quem gosta de ler, a história ela é escrita por quem ganha. Se o Bolsonaro tivesse conseguido fazer o golpe, se tivesse tido o golpe, que houve uma tentativa de golpe, eles estariam escrevendo a história. Eles teriam, certamente... Bem, para fazer o plano, eles prometiam matar Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Se ganhassem, matariam vários outros. Sem dúvida nenhuma, toda ditadura precisa de morte, precisa de terrorismo, precisa de desaparecimento, de tortura. Então, o que é o golpe dentro do golpe? Eles perderam, não conseguiram a tentativa de golpe, não conseguiram implementar o golpe, fizeram a tentativa de golpe, e agora eles estão trabalhando uma anistia para poder, dentro, fazer outro golpe. Porque uma anistia, pressionando o Supremo Tribunal a depois declarar a inconstitucionalidade, no meu ponto de vista, é a continuação do golpe. Eu tenho dito sempre, ainda não estamos livres da instabilidade democrática. Esse movimento que está acontecendo é um movimento que mantém a instabilidade democrática. Por isso é que eu digo que é um golpe dentro do golpe. Eles perderam, não conseguiram colocar o golpe, perderam pelos mais diversos motivos. Primeiro pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Poder Judiciário, depois por parte da sociedade e por parte dos militares brasileiros. E agora insistem em fazer um projeto que sabem que é inconstitucional, que no meu ponto de vista não será, mas se passasse, colocaria um conflito entre os poderes. Por quê? Porque eles querem, na realidade, eles escreverem a história, sendo que eles perderam. Por isso é que eu digo que é um golpe dentro do golpe. Perfeito. Não, tem uma coisa que você falou logo no início, Cacai, que eu acho que isso vai ser determinante, que é o Hugo Mota arriscar o mandato inteiro à frente da Câmara, com a marca de que foi o presidente da anistia bolsonarista, seria carimbar como um tamanho muito pequeno a gestão inteira dele, né? Eu creio que isso politicamente vai ser preponderante, viu? Voltando à sua observação do início. Porque fica o mandato sujeito a isso. Uhum. E ele vira um porta-voz automaticamente do bolsonarismo e ele vira alguém a favor dessa tese o tempo inteiro. Ele vira escravo dessa história. Agora, Cacá, eu sei que a tua praia é mais, a análise jurídica, mas você é muito experimentado. Desculpa, tá ouvindo agora, Cacai? Tá ouvindo? Não consegue ouvir? A gente teve uma interrupção. Eu ia perguntar, eu ia pedir para ele nos ajudar também nessa leitura política, o que significa você ter tantos deputados de partidos com cargos no governo federal assinando. Eu ia pedir para ele entrar nisso, porque o Cacai conhece muito o bastidor político, ele mesmo já disse. Tá ouvindo agora, Cacai? Tá ouvindo. Está tendo um golpe aí. Está tendo um golpe. Golpe dentro do golpe. Golpe dentro do golpe no nosso áudio. Né? Mas o nosso áudio é muito bom aqui, os operadores são muito bons. Ô Cacai, eu ia pedir para você ajudar a gente na análise política, né? Partidos como o PP, União Brasil, com ministérios no governo Lula, ele caiu. Então vamos nós mesmos na análise política. Vamos nós. Já que não tem tu, vai tu mesmo. O significado disso, né, politicamente para o governo, bom, a gente já falou um pouco disso. O Lindbergh veio para o enfrentamento.
o Arthur Lira não põe o nome na lista dos que pedem urgência, o que sinaliza que entre a urgência da anistia e ficar de bem com o governo, por enquanto ele está preferindo ficar de bem com o governo, Arthur Lira. Sim. Então, o bolsonarismo está forte, mas também não está podendo fazer tudo o que quer. Assim, tá um jogo ainda meio empatado. Forte, mesmo o Arthur Lira já estaria no bonde, né? Já estaria ele não entra em bonde errado. Eu acho que foi fundamental, né, para puxar um pouco o freio dessa articulação golpista. Como disse o Cacai, eles estão em plena operação ainda. Tá em operação, eles não pararam. A conversa do Lula lá levando Arthur Lira, Mota, o Rodrigo Pacheco e o Alcolumbre na viagem para a Ásia, na ida e na volta, imagina quanto que eles não conversaram, né, Gabi? E voltaram de lá com o Arthur Lira chancelado como relator aí desse projeto dos R$5.000 de isenção de imposto de renda. Então é importante. E as pesquisas que mostraram que o Lula está em dificuldade, mas continua ganhando em 2026. E outro que está sendo pressionado é o presidente da Câmara, né? O próprio Hugo Mota. E veja bem, você tocou num ponto importantíssimo. Se fosse uma bela vitrine e um belo projeto para ganho eleitoral, o Arthur Lira tinha abraçado o da anistia e não da isenção fiscal. Ele preferiu abraçar o da isenção fiscal. Porque tem alguma coisa para mostrar para o eleitor. É claro. O da anistia, você vai mostrar o quê? Eu tirei da cadeia os bolsonaristas e o próprio Bolsonaro. Isso não dá voto. Não amplia para ele. Ele já tem o voto bolsonarista que é para ter. Ele já tem esse voto de direita. Mas eu chegar para o meu eleitor e dizer, olha, eu comandei na Câmara o projeto que... Aí sim, a grande anistia. Anistiar do leão, tirar o bote do leão do calcanhar de quem ganha até 5 mil. Então, esse é um bom resumo, Chico. O Arthur Lira, que talvez seja o maior operador do Centrão, entre anistia e isenção de imposto por quem ganha até 5 mil, ele ficou com a isenção de imposto. O que sobrou para o Sóstenes? É quem está botando a cara e se desgastando. Não tem padrinho grande nesse sentido de... Porque quem padrinho grande ia saber que isso era uma grande bandeira. Parte da conclusão que... Não, isso não é uma grande bandeira. Isso não vai render em 2026. É melhor a gente apostar em coisas concretas. Então mostra que o Lula ainda tem bastante força para manobrar diante de um quadro que é complicado, porque o bolsonarismo também tem